Boa noite, igreja, paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Você que é nosso convidado, a gente espera que hoje você se alegre em Cristo junto conosco. Nós estamos muito felizes com a presença de todo mundo. E nós sentamos, mas eu gostaria que você ficasse de pé, para que a gente abrisse a palavra do Senhor, lá no Salmo 9, Salmos 9, versículos 1 e 2. Diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Amém. Acho que a palavra de abertura hoje tem muito a ver com aquilo que foi louvado aqui, né, no momento de louvor que a Jéssica ministrou. Eu acho que falou muito aos corações de todos nós. E nesse trecho, Davi, ele agradece a Deus com um coração apaixonado, com um coração com muita gratidão. E a Bíblia nos diz aqui que em ti ele se alegra e ele exulta. E a palavra exulta, ela tem um significado de sentir grande prazer. Então eu fiquei imaginando, lendo essa palavra, Davi exultando, se alegrando em Deus, enchendo o coração dele de gratidão nas coisas do Senhor, agradecendo ao Senhor pelas boas coisas, pelas maravilhas, como ele fala aqui na parte B do verso 1, que Deus fez na vida dele. E para Deus, ele canta. Então eu fiquei imaginando ele assoviando, ele cantando, ele louvando, ele sorrindo, ele chorando na presença do Senhor. Tudo isso de alegria, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós nos alegramos verdadeiramente em Cristo. Amém? Eu gostaria agora que de maneira especial você se desligasse um pouquinho de quem está ao seu lado, que você se voltasse agora para uma oração sua e do Senhor e que você agradecesse a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Querido Deus, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, por estarmos aqui Te louvando, engrandecendo o Teu nome. Ó Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos dá muito mais do que nós merecemos. Pai querido, que assim como Davi, o Senhor possa tocar nos nossos corações para que sejamos cada vez mais gratos, ó Deus, para que a gente consiga exercer a gratidão independente da situação, Pai. Seja numa situação boa ou ruim aos nossos olhos, porque nós sabemos que tudo vem de Ti, tudo é para Ti, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, entregamos a palavra que será aqui ministrada, meu Deus. Continua, Espírito Santo, falando ao coração de cada um aqui, da maneira personalizada como o Senhor trata com cada um de nós. Continua conosco, nós Te agradecemos por tudo, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Houve hoje um campeonato estadual de jiu-jitsu e o Ricardo é filho da casa, literalmente. Vem cá, Renan, por favor, Luciana. Nós tivemos aqui durante 1 ano e meio uma escola aqui dentro de jiu-jitsu, servindo a nossa comunidade. Infelizmente não foi possível a gente dar continuidade e o Ricardo, desde então, tem treinado. Eu queria pedir, Renan, para que você fale um pouquinho como é que foi hoje lá, porque isso é importante. A palavra de Deus nos diz assim, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. E a alegria hoje não é só do Renan e da Luciana, mas é a alegria da igreja, porque nós abraçamos também os atletas da igreja. Então, vou te dar a oportunidade para você falar um pouquinho. No decorrer dessa semana, eu assisti nos vídeos até da Gisana e ela falou: qual foi a última vez que você deu um testemunho de vitória? E quando alguém dá um testemunho de vitória, isso impacta a sua vida? Se isso não impacta, cuidado, você está se afastando de Deus. Esse é um dos sinais que você está se afastando de Deus. E eu fiquei lembrando, qual foi a última vez que eu dei um testemunho na igreja? Foi final de 2017. Final de 2017 eu vim aqui
e dei um testemunho de vitória que eu tinha sido campeão estadual na faixa preta. E eu fiquei pensando aquilo, Gisane, durante toda a semana. Eu vou dar um testemunho de vitória no próximo final de semana. O Ricardo vai participar de uma competição. O Ricardo não é só disciplinado no jiu-jitsu, o Ricardo é disciplinado em leitura e oração. Não é só campeão de jiu-jitsu, ele é uma criança que a Bíblia é usada diariamente lá em casa e a oração também é diariamente. E aí, quando eu ouvi aquele vídeo seu, Gisana, aquilo ali ficou na minha cabeça a semana toda. E eu fiquei orando a Deus. Deus, você sabe do nosso treinamento, da nossa alimentação e até do nosso descanso. Quando a gente está dormindo, você nos observa e nos guarda. E se possível, se ele estiver dentro das condições dele, domingo ele vai ser campeão. E domingo eu vou estar lá na igreja dando um testemunho de vitória hoje, dia 11/7. Então hoje a gente está aqui. Testemunho de vitória, eu gostaria que o Ricardo colocasse a medalha no peito. A primeira mensagem que eu recebi quando eu fiz a postagem foi o pastor, para vocês verem o carinho e a afinidade que tem. A primeira mensagem que eu recebi. Então a gente vê que é uma relação de amizade, de uma pessoa que torce pela nossa vitória. O último ano não tem sido fácil, mas eu tenho um pastor que sempre orou pela gente, sempre se demonstrou preocupado, sempre muito atento às nossas necessidades. Então, assim, eu tenho certeza que é uma pessoa que faz muita diferença na minha vida e da minha família. Gostaria de chamar aqui também o Daniel e os professores do Ministério Infantil. Não sei se a Juliana, com certeza, Juliana, o irmão Adalto. Eu falei, pastor Moisés, se eu for lá na frente, eu vou honrar a Deus, mas eu preciso honrar esse ministério. Esses meninos aqui estão crescendo aqui dentro dessa igreja. Esses meninos, eles eram lá do Infantil 1, né? Do Infantil 1 lá com a Arilma, depois foram para o Infantil 2 com a Juliana, com a Adalto, tem mais uma professora também, a Márcia, também é do Ministério Infantil, e tem mais uma, a Marcilene, são vários professores, e todas essas, a Aline, então você não quer deixar passar ninguém, porque todos eles trabalham na formação dessas crianças, ensinando o que está escrito na Bíblia, desde muito cedo. O Ricardo veio para cá, tinha 3 anos. Daniel nasceu aqui, né? Então a gente vê a diferença que faz na vida deles eles estarem aqui. Agradeço primeiro a Deus, agradeço ao pastor Moisés, mas sou muito grato a esse ministério também. Eu não conseguiria dar esse testemunho de vitória se não fossem esses professores. Glória a Deus, irmãos. Podem sentar, meus irmãos. Você tem tido vitórias, dê testemunho. Deus não precisa do seu aplauso, nem de você ficar contando testemunhos, mas uma resposta de gratidão e reconhecimento, a melhor coisa que a gente pode fazer na presença do Senhor. Então nós louvamos a Deus pela vida do Renan, do Ricardo, da sua família. Renan serviu ao Senhor aqui nesse ministério com o jiu-jitsu durante 1 ano e meio. Eram quantos alunos, Renan? 42 alunos. Infelizmente nós tivemos dificuldades aqui em manter a escola e também entendemos que não era o tempo do Senhor em mantermos a escola aqui. Não sabemos o que o Senhor prepara com os filhos da nossa casa para um futuro próximo. Mas uma coisa é necessária: nós ensinamos a palavra e você que é pai tem o dever de instruir o seu filho, treiná-lo, e para que ele seja não só um vencedor no esporte, mas seja também um vencedor na vida. Parabéns, Renan, parabéns, Ricardo, nós estamos orgulhosos com os irmãos. Deus os abençoe. As crianças de juniores podem sair agora. Podem sair. Eu os convido para que, mesmo assentados, os irmãos abram segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós iremos ler a partir do verso 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali
tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que fala desse modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? É dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Nós acabamos de ouvir aqui um testemunho. Os testemunhos fazem nós crescermos na fé. Os testemunhos nos impulsionam a andar mais uma milha. Testemunhos confirmam que a palavra de Deus, ela não só é viva e é eficaz, mas ela faz milagres na vida de quem acredita nela. Testemunhos deverão ser correntes na nossa vida. Sempre deveremos usar das oportunidades que o Senhor nos conceder para testemunharmos. Sabe por quê? O testemunho não só é uma expressão de gratidão do nosso coração, mas o testemunho também vai auxiliar alguém a tomar um passo de fé. E nesse texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que depois de acontecerem algumas coisas através do ministério do Senhor Jesus, que foi o ministério na unção do Espírito, leprosos foram limpos, mortos foram ressuscitados, cegos tiveram seus olhos abertos, e a palavra de Deus diz que então Jesus chega em casa, e quando ele chega em casa, a notícia correu: ele está em casa. Quando Jesus está em casa, a notícia corre. Da mesma maneira, quando ele não está, e é outra pessoa que está ocupando o lugar de Jesus dentro da casa, também as notícias correm. Como você é conhecido em meio à sua vizinhança? O que as pessoas podem testemunhar a seu respeito? As pessoas podem testemunhar que de fato você pertence e serve ao Senhor Jesus? Ou qual é o testemunho que os seus vizinhos têm de você? Qual é o testemunho que o seu colega de trabalho tem a seu respeito? Você é uma pessoa que tem um caráter transformado pela palavra de Deus? Ou você é de fato um 007 do Senhor e só se manifesta ou só se apresenta como um cristão quando alguém diz: eu sou um crente em Cristo Jesus? Você diz: eu também. Se Jesus não é visto em sua vida, Ele nos convida nesta noite para que nós tenhamos a ousadia que Zaqueu teve em convidar para que ele entrasse na sua casa. E a promessa dele, que se nós o convidarmos, ele virá cear conosco e nós cearemos com ele. É uma promessa do Senhor. Mas o que implica ter a presença de Jesus em casa?
implica em algumas coisas que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que ter Jesus em casa é ter salvação em casa. Vamos falar juntos? Ter Jesus em casa é ter salvação em casa. O que é salvação? Por que nós precisamos ser salvos? Um dos sinônimos de salvar é preservar, é cuidar, é guardar, é manter intacto. Salvar é manter intacto, é não se deixar perder. E todos nós precisamos de um Salvador. Ter Jesus em casa é ter a certeza de que a salvação está dentro da nossa casa. E a Bíblia diz que Zaqueu, quando tem um encontro com Jesus, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. E estando na casa de Zaqueu, foi da boca do Senhor que Jesus declarou que hoje veio salvação a esta casa. Você está precisando de salvação em sua casa? Você está precisando que o Filho de Deus se manifeste no seu lar? Invoque-o. Faça como Zaqueu, passe por todos os obstáculos que lhe aparecerem no caminho. E essa história que nós estamos lendo e que nos serve de base para a nossa meditação, ela é muito curiosa, porque Jesus está vindo de uma trajetória de cansaço. O poder de Deus saía dele em uma determinada ocasião. O poder, a virtude que saiu dele foi tão tremenda, quando aquela mulher toca em Jesus e sua hemorragia é estancada, ele pergunta: quem me tocou? E ele perguntou quem me tocou, porque ele sentiu que virtude e poder saiu dele. E quem já teve esse tipo de experiência poderá confirmar comigo que quando Deus usa você dessa maneira, você fica fraco depois, você fica cansado. Por maior que seja a renovação espiritual, mas quando de você sai poder, quando de você sai virtude, o que você mais deseja é uma cama gostosa, um lugar para sentar-se, para poder descansar e repousar e rever aquilo que aconteceu através de você, que nem sempre na hora a gente se dá conta que Deus está nos usando. Você está entendendo essa palavra? Jesus entrou em casa e a notícia correu e a multidão não deu descanso a Jesus. A multidão não só cercou a casa, mas a multidão invadiu a casa. É que o texto é muito curioso, eu quero que você leia comigo, no capítulo 2, diz aqui: logo correu que ele estava em casa, e muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E o que Jesus fazia? Estava dormindo: ó, gente, vocês dão licença, eu vou dormir, eu vou descansar um pouco. Ó, vocês me dão licença, eu preciso comer alguma coisa? Não. O texto diz que ele lhes anunciava a palavra. A multidão cercava Jesus e a primeira bênção que eles recebiam era a bênção da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é uma bênção. A palavra de Deus, ela não é só uma espada poderosa em nossas mãos, que sai através da nossa boca, mas ela também é um escudo para nós. Ela gera fé em nós. E a multidão ali com Jesus invadiu aquela casa e o Senhor lhes ensinava. Ter Jesus em casa não é sinônimo só de você ter salvação em casa. Significa também que você vai ter o melhor dos mestres ensinando você. Você quer aprender? A melhor escola poderá ser dentro da sua casa. O melhor professor poderá ser o professor Jesus, que não era sem propósito, que a multidão o reverenciava chamando de rabi ou de mestre, porque de fato ele era um mestre. E nós servimos
não é só ao Senhor dos Senhores, mas nós servimos ao Mestre dos Mestres. Então, dentro da nossa casa, a nossa casa poderá ser um lar, onde o Senhor Jesus faz da nossa família uma escola para nós. E nós vamos aprendendo, o marido aprende com a esposa aprende com o marido, ambos aprendem no ensino com os filhos. O testemunho que acabamos de ouvir aqui é que Ricardo, ele não se alimenta só de uma comida sólida, saudável, mas ele se alimenta da melhor das comidas, que é a palavra de Deus. Mente sã em um corpo são, e só há diferença nisso tudo quando a palavra de Deus está enfiada entre os dois. Aí você vai ter uma mente sã e vai ter, de fato, um corpo são. Não adianta você ter um acumulado de cultura humana e você ser bem instruído se você não tiver o melhor que só Deus tem para nos dar, que é a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Nós vamos precisar de luz sempre no nosso caminho. Esse foi o assunto de hoje de manhã, na ministração de nosso irmão Mário. Você veio para cá porque você trilhou um caminho da sua casa até a igreja. E na caminhada da vida nós vamos precisar, muitas vezes, de luz. Luz para a gente não se machucar, para a gente não trombar um com o outro, nós vamos precisar de luz. E diz aqui o texto, então, que a multidão estava ali ouvindo Jesus. Você está ouvindo hoje? Não é o pastor Moisés, é a palavra do Senhor Jesus. Eu sou apenas um mensageiro. E a minha preocupação na entrega dessa mensagem de Deus para você é que não haja nenhum equívoco no seu ouvir a palavra de Deus. Escute isso. Então, Jesus está ensinando e de repente uma coisa esquisita acontece no telhado. Alguém começa a mexer no telhado e começa a descer pó, e Jesus está ensinando. E aqueles 4 amigos que estavam em cima do telhado da casa onde Jesus está, não é um telhado como nós conhecemos hoje, era algo mais rústico, feito de madeira e barro em cima, e eles foram tirando aquilo, e a multidão, com certeza, os que estavam apertados no lugar onde Jesus estava, começaram a olhar para cima, e eles tentaram descobrir em que altura Jesus estava falando, é o que o texto nos fala. Eles tentaram ver onde é que Jesus está. Aí está ali, vamos tirar. Nós temos que fazer a mesma coisa. Onde é que o Senhor Jesus está se manifestando? Corra para a presença dele. Você quer milagres grandes? Corra para onde Jesus está. Se ele não está no lugar onde deveria estar, dentro da sua casa, então busque Jesus onde Jesus estiver. A sua busca nunca será em vão. O Senhor nos promete que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o iremos encontrar. Essa palavra que você tem ouvido aqui, ela não é nova para você, mas ela alimenta você, ela fortalece você. Você come arroz e feijão todos os dias, e de vez em quando você come um churrasco, de vez em quando você deixa o ovo de lado e vai comer um camarão, mas o que sustenta você o dia todo é o arroz e o feijão. E o arroz e feijão, assim como não pode faltar na nossa mesa, você não pode deixar de ouvir, reouvir e aprender e reaprender aquilo que o Verbo Eterno tem nos falado através da sua palavra. Continua lendo comigo, porque o texto nos diz assim, versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao em que ele, o Senhor Jesus, estava, e fizeram uma abertura, e baixaram o leito em que jazia o doente. Eles procuraram ver em que ponto Jesus estava. Você precisa saber em que lugar Jesus está. Nós cantamos aqui quantas vezes para que Deus tome o seu lugar, e o lugar que Deus quer tomar é a sua própria vida.
Agora acabamos de louvar a Deus cantando um cântico que diz: meu coração é teu, o meu coração é teu. Isso deve ser de fato uma verdade, deve ser de fato uma prática diária no exercício da nossa fé, muito mais do que balbuciar ou declarar em palavras de que pertencemos a Ele. De fato, o nosso coração deve ser um trono para que Ele venha e reine para todo sempre. Quantos querem o Rei Jesus na vida? Dá um glória a Jesus aí. Eu também quero. Onde Jesus está, vai ter milagre. Se Ele está em casa, haverá milagres em casa. Os seus vizinhos sabem que Jesus está dentro da sua casa? A sua vizinhança consegue identificar que você pertence a Jesus? De que maneira? Como é que você evidencia que Jesus está dentro do seu lar? São os louvores que você coloca e a vizinhança diz: eu sou um crente. São as orações que são erguidas altas às vezes e o vizinho ouve, está orando. Ou como é que você tem sido conhecido entre os seus? Quantas pessoas no dia do juízo poderão apontar o seu nome, mas ele nunca falou do Senhor para mim? Se você tem deixado de falar do amor de Deus para alguém que Deus confiou nas suas mãos, você está pecando contra o Senhor. Em que momento que eu devo falar de Jesus? Em todo o tempo e também fora do tempo. O tempo da oportunidade chamada hoje é o tempo que eu não posso perder em deixar de falar de Jesus. Definir o destino de uma alma é algo muito sério e o Senhor confiou. Isso não foi na mão dos anjos. O Senhor confiou essa honra para cada um de nós. O que está faltando em você? Você perdeu o primeiro amor? Você perdeu o ardor missionário? Você perdeu o chamado de evangelista que o Senhor nos confiou? O que está acontecendo com você? De fato, Jesus está dentro do seu lar? Porque se Ele estiver, os milagres vão acontecer. E muitos desejarão intensamente levar as pessoas até você e pedirem a você: fale de Jesus para o meu amigo, fale de Jesus para a minha amiga. Você tem tido essa oportunidade? Tem sabido usar essa oportunidade? Então, aqueles 4 amigos, a Bíblia não fala o nome deles, mas eles foram intrépidos. Você ter um amigo assim é uma coisa muito preciosa, isso vale mais do que dinheiro. 4 rapazes, a gente não sabe se eram velhos, se eram rapazes, mas eles se unem: vamos levar o nosso amigo que tem essa paralisia para ser curado. E eles ultrapassam o primeiro obstáculo, que é o obstáculo chamado multidão. Sempre que você desejar em seu coração ir ao encontro do Senhor e ter com Ele uma experiência, a multidão vai se levantar no seu caminho. E a multidão representa muita coisa, muitos tipos de obstáculos. Basta você inclinar o seu coração a agradar a Deus e a ter um encontro com o Senhor, que Satanás vai levantar multidões entre você e o Senhor para te atrapalhar, para impedir que você tenha de fato um encontro com o sobrenatural. Você não cansou, não, de viver uma vida no natural? O chamado do Senhor para nós é vivermos uma vida na dispensação do sobrenatural, de milagres. E eles, de maneira intrépida, movidos pelo amor àquele colega, tiram o telhado. Olha que ousadia, o amor é ousado. Tiram o telhado e descem com cordas diante do Senhor Jesus, aquele rapaz. E aí começa a encrenca da turma que está para ver o circo pegar fogo. Vamos ver o que vai acontecer.
E começa aquele burburinho. E Jesus diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. E eles começam então a usar a sua razão de maneira errada, equivocada. E eles arrazoam em seus corações. Que blasfêmia que esse homem de 33 anos está falando, está perdoando pecados. E o Senhor Jesus olha para cada um deles, e eu imagino se estivesse ali naquele lugar de milagres, na presença de Jesus, eu fico imaginando o clima da unção, do poder do Espírito Santo sobre aquele lugar. E o Senhor diz, conhecendo o coração deles: o que é mais fácil fazer? É dizer para alguém: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta, toma tua cama e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu digo a você, paralítico: levanta, toma tua cama e anda. E você vê o resultado do que aconteceu. Jesus está no seu lar. Se Ele está e você não tem visto milagres, você precisa, a partir de hoje, orar, pedindo ao Senhor que se manifeste com poder e grande glória dentro do seu lar, com o sobrenatural. Peça ao Senhor para lá limpar e lavar o seu coração. Coração limpo, mente santificada, vai ter a visão espiritual aberta para ver o mundo espiritual agindo a seu favor. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil na vida da igreja, de incredulidade, de pessoas que não têm mais a paixão de trazer alguém para ouvir a palavra de Deus. Essa semana eu estava conversando com irmãos aqui, me lembro quando o pastor anunciava: olha, nós vamos ter uma série de conferências. Nós ficávamos 3, 4 meses orando diariamente por aquela série de conferências. E desde quando sabíamos que haveria uma série de conferências, nós começávamos a convidar os nossos parentes e os nossos amigos. E o resultado das conferências era fantástico. Raramente não havia 10, 15, 20 pessoas que rendiam a sua vida para o Senhor numa igreja do porte da nossa. Raramente. Havia paixão, havia compromisso, havia sede de Deus. E hoje nós temos muitas coisas que nós achamos que são coisas normais do dia a dia, que tem roubado a nossa paixão de Deus, tem roubado o nosso desejo de ter Jesus. Você quer ver uma coisa? Quanto tempo você dedica durante o dia para conversar com Jesus? Ou para ler as coisas de Jesus? Você ter Jesus em casa é ter a garantia de que você vai ter salvação em casa e de que você vai ver sinais e maravilhas acontecendo dentro da sua casa. Tem acontecido? Pare e reflete. A palavra de Deus diz que Deus responde orações. E quando alguma oração não é respondida, a ausência da resposta já é resposta. O silêncio de Deus é pedagógico. Precisamos estar bem ligados naquilo que o trono da graça está fazendo entre os que amamos, porque Deus quer nos usar. Então o texto diz que chegando ele em casa, as multidões souberam que ele estava em casa. As pessoas precisam saber que Jesus está na sua casa. Jesus em casa também é sinônimo de saúde em casa. O homem foi descido na frente de Jesus, ele teve os seus pecados perdoados, e eu quero comentar uma coisa muito curiosa aqui. Pecados paralisam, por isso ele era um paralítico. Tem muita gente que você conhece que está com a vida paralisada, porque está vivendo uma vida de pecado.
E em nome do politicamente correto, muitas vezes você deixa de confrontar, você deixa de dizer para a pessoa: olha, você está indo em um caminho que vai te levar à perdição. Se você continuar andando dessa maneira, você vai morrer e o seu fim não vai ser bom, vai ser um fim ruim. A gente fica preocupado em magoar, fica preocupado em sermos mal interpretados e deixamos de falar a verdade. Temos que falar a verdade. Então, ter Jesus em casa, ter salvação em casa e é ter saúde em casa. Eu tenho falado com os irmãos, especialmente nos cultos de quinta-feira: volte a orar pela saúde em casa. Ore. Pastor, eu vou deixar de tomar remédio? Não tome remédio que o médico te deu, mas ore por cura. Peça a Deus para que intervenha dentro da sua casa. E especialmente a paralisia precisa ser repreendida dentro dos nossos lares. Aqueles 4 amigos daquele paralítico levaram o paralítico e tiveram a alegria de não precisarem retornar para a sua casa carregando o amigo paralítico, porque ele estava voltando agora liberto da sua paralisia. Quantas pessoas você conhece que estão espiritualmente paralíticas, sem poder fazer nada, e estão dependendo da sua misericórdia, em convidar: olha, o seu problema tem solução, o seu problema você precisa colocar diante do Senhor Jesus de Nazaré. Nós cantamos agora aqui: Galileu, Jesus, Jesus. Foi conhecido como Galileu. Agora tem um texto na palavra de Deus que me impressiona, que é o texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Se Lázaro não tivesse uma constância em receber Jesus em casa, ele não teria experimentado o tipo de experiência sobrenatural que ele teve. Muitos naqueles dias em que Jesus esteve sobre esse mundo foram curados pelo Senhor Jesus, mas pouquíssimos foram ressuscitados pelo Senhor Jesus. Lázaro deixou de ser curado, mas foi ressuscitado. Ter Jesus em casa é ter a garantia do sobrenatural acontecer na hora em que nós mais precisamos e na hora em que nós menos esperamos. E descobriram que Jesus estava em casa. Jesus, nos primeiros textos a respeito da manifestação do sobrenatural na vida de Jesus, diz que ele foi convidado para umas bodas em Caná da Galileia. Você sabe bem da história. E ali, no melhor da festa, acaba o vinho. Mas Jesus estava naquela casa. E às vezes na vida as coisas estão indo muito bem e do nada fica tudo muito ruim. E a alegria some de casa e a tristeza toma o seu assento principal. Mas quando Jesus está em casa, a tristeza pode até tentar entrar, mas ela vai ser repreendida, porque Jesus é a nossa alegria. E diz o texto sagrado que lá nas bodas, quando acaba o vinho, Jesus abençoa a água que se transforma num excelente vinho, e a festa que fora interrompida pôde ter continuidade, porque Jesus estava naquela casa, porque ele foi convidado em estar naquela casa. Por que você não convida Jesus para entrar na sua casa hoje? Por que você não convida Jesus para que ele faça uma mexida boa dentro do seu lar? O que está precisando lá? É um coração de incredulidade que precisa voltar a crer? Hoje eu tive com uma pessoa muito querida que disse: pastor, ore pelo meu parente, já serviu a Jesus com o seu melhor dentro da igreja, teve uma decepção e perdeu a fé. Não é um ateu porque acredita em Deus, mas perdeu o primeiro amor, perdeu a fé, prometeu nunca mais vai entrar numa igreja. Mas eu sei que naquele lar Jesus está lá em casa, lá naquela casa. Eu pude falar com aquele irmão que no tempo do Senhor
Ele mesmo, o Senhor, vai se manifestar dentro daquela casa, e eu acredito nisso. Basta que alguém se coloque na brecha e ore para que Jesus venha. Se você pedir, Ele virá. Se você clamar, se você o invocar, com certeza Ele vai se manifestar. A Bíblia diz que assim foi na casa de Marta e Maria, com a experiência de ter o retorno do seu irmão à vida. A Bíblia diz que Jesus em casa é alegria em casa. Está perdendo a alegria? O vinho acabou? Vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. Os anos têm deixado a sua vida uma vida seca, sem graça. Você não tem mais o prazer que tinha no começo. O vinho precisa ser renovado dentro da sua casa. Ore, invoque o nome do Senhor e o milagre vai acontecer. É o que nos garante a palavra de Deus. Lucas capítulo 24, eu quero ler esse texto com você. Evangelho de Lucas, um pouquinho à frente, versículo 36. Os discípulos estavam fortemente fechados em um quarto por causa da perseguição que se fazia logo após a ressurreição do Senhor. E no capítulo 24 de Lucas, no versículo 36, diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, vamos falar juntos? Paz seja convosco. Mais uma vez, paz seja convosco. Os discípulos estavam com medo, e a paz não estava ali com eles, mas eles serviam a Jesus. E quando Jesus se manifesta, ele se manifesta como o príncipe da paz. Jesus em casa é garantia de paz em casa. Está faltando paz lá? Invoque o príncipe da paz. Quanta coisa que o Senhor quer nos ensinar através da sua palavra.